Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro, estamos na 30ª semana do Tempo Comum e nesse momento meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em um dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Nós temos hoje no Evangelho mais um episódio de dilema, um episódio de um embate de Jesus que gira em torno do guardar um preceito judaico, que seria o Sabat, guardar o dia santo. Sabemos muito bem que, segundo o preceito judaico, o sábado é um dia de descanso, como nós escutamos lá no relato da criação, no capítulo 1, e o judeu é chamado nesse dia descansar em Deus, ou seja, ele está em Deus, somente é lícito os ofícios relacionados a uma realidade de encontro com Deus direta, objetiva, no sentido do culto, da escuta da lei, na época de Jesus, do oferecimento do sacrifício. Outro ofício, outro trabalho, vamos dizer assim, humano, que não seja um trabalho de Deus, é proibido. Por isso, muitas das vezes da crítica, muitas das vezes incisiva dos judeus, porque na concepção deles, cura, realizar um milagre seria um trabalho paralelo, adverso, fora da realidade de Deus. Não existia esse olhar holístico, vamos dizer assim, esse olhar integral de que, tratando das coisas dessa realidade do mundo, também, de um modo mediado, poderia-se também estar alcançando a realidade de Deus. E Jesus, ele toca nisso, porque esse olhar integral, esse olhar talvez que atravessa, esse olhar de mediação, ele, de uma certa forma, ele trazia uma flexibilidade. Ele trazia uma realidade de uma compreensão, vamos dizer assim, não dualista, não partida, da vivência da fé. E que, de fato, queridos irmãos, amadas irmãs, muitas das vezes, também hoje, no século XXI, com todo o conhecimento, com toda a experiência, que muitas das vezes, com todo o desenvolvimento até mesmo da vida espiritual, de conhecimento, nós temos muito mais acesso que os primeiros cristãos, com toda certeza, mas mesmo assim nós temos a tendência, muitas das vezes, de fragmentar a realidade, fragmentar a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós entendemos, compreendemos que, por exemplo, é um pressuposto da minha vida espiritual ter o contato de vida de oração, com a palavra, de conhecimento, de frequentar as celebrações. Ok, que bom, isso é algo já muito valoroso, mas muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos também como uma realidade participativa da nossa vida espiritual, muitas das vezes os nossos relacionamentos de trabalho, como manejamos a nossa vida financeira, como manejamos muitas das vezes o lidar com realidades que não me são muitas das vezes apetecíveis, não são prazerosas. Você entende? Muitas das vezes nós vivemos uma realidade muito partida, uma duplicidade, um dualismo. Uma coisa é a minha vida na igreja, uma coisa é a minha vida na minha oração pessoal e outra coisa, muitas das vezes, é em outros ambientes que eu frequente, outras atividades, outros comportamentos que eu tenho. Eu não consigo unificar isso
e fazer que a minha fé, a minha vivência espiritual, ela possa participar de uma realidade integral da minha vida. O que Jesus hoje está criticando? Claro, Jesus está criticando esse rigorismo judaico, essa realidade muitas das vezes de entender que salvar, curar esse homem, que ele era hidrópico, ou seja, ele tinha uma retenção de líquido, era uma pessoa que vivia uma doença. Uma cura não é contrária a uma realidade de ser agradável a Deus. Porque se eu lido com as pessoas de uma maneira evangélica, se eu, acima de tudo, vivo o evangelho nos meus relacionamentos, mesmo que não seja diretamente Deus, mas eu amo a Deus a partir do tratar bem aquilo que Deus ama. E Deus ama os homens, Deus ama o outro, entende? Então, essa palavra de hoje, mais do que falar somente de sair de um rigorismo, de viver uma fé somente preceitual, mas também Jesus nos propõe um olhar holístico, um olhar integral da nossa vida. Que possamos, muitas das vezes, quebrar os muros, essas realidades divididas, deixar Deus que, com a graça dele, possa nos reunir, nos unificar, uma vida fragmentada, porque uma das consequências do pecado na nossa vida é nos fragmentar. E a ação da salvação de Deus é nos reunir, é fazer que a graça dele, a misericórdia dele, em suma, a salvação dele alcance todas as realidades da nossa vida, aquelas que expressamos e principalmente o nosso interior. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.